Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Com vocês mais uma vez o professor Douglas Canário, passarinho mais famoso do Brasil. Passarinho, o que você vai falar comigo? Eu vou falar um pouquinho com vocês ainda sobre atos administrativos. Mais uma vez, Canário do Direito Administrativo, tema de atos, parte 4 dele. Lembrando que já falamos de atributos, já falamos de características dos atos, já falamos de extinção, falei com vocês de anulação e comecei com vocês em revogação. Lembra disso? E nós já batemos esses dois artigos aqui, ó, bastante. Claro que eu vou falar do 55. Da anulação, revogação, convalidação, isso é da lei de número 9784. Lembrou? Show de bola. Bati com vocês o artigo 53, que diz que a administração deve anular seus próprios atos quando invade de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Lembra disso? Ou seja, toma muito cuidado. E a gente parou na revogação. Essa revogação, eu quero que você raciocine isso aqui comigo rapidinho. Eu vou ter que fazer uma discussãozinha bem boba. Lembra dos três poderes? Como assim os três poderes? Como assim os três poderes? É o famoso poder legislativo, que lindo, o famoso poder executivo e o famoso poder judiciário, maneiro. Aí você tem três funções, que lindo. Aqui surge um negócio no direito chamado de função típica. O que é função típica? Isso, diz pra mim. Função típica, Canário, é aquilo que é típica? Não, isso não é didática. Olha pra cá. Função típica é aquilo que é comum. Não entendi. Você compra uma moto. Você compra uma moto. A moto foi feita para andar com a roda no alto ou para andar com a roda no chão? Canário, ela foi feita para andar com a roda no chão. Essa é a sua função o quê? Típica, função comum. Beleza. Mas tem gente que anda com a roda no alto? Pô, tem, Canário, um monte de gente, infelizmente. Tem. Nada contra, se não for profissão, eu acho loucura. Mas enfim, naquele momento que ele anda com aquela roda no alto, ele não está exercendo a sua função típica, está exercendo a sua função atípica. Então tá comigo, o que é típico, o que é típico? É legal. Você está em atos explicando poderes? Não. Isso aqui é só porque eu vou precisar disso para te explicar a revogação. E esse poder legislativo, o trabalho dele é que ele tem a função típica de legislar e também de fiscalizar. Dá um exemplo, Canário, do sim, o vereador. O vereador, por exemplo, ele tem a função dele de legislar, criar leis, ou seja, ele fiscaliza também os atos praticados pelo prefeito. Por isso que ele legisla e ele fiscaliza. O executivo tem a função típica de... Não fala executar não, gente. Quem executa é milícia. Ele administra. Função de administrar. Beleza? E o judiciário, função típica de julgar. Eu não vou aprofundar a discussão que tem sobre o executivo. Não há pertinência. Beleza? O que eu vou falar com vocês é que todos os poderes... Todos, isso aqui é maneiro quando tu pode falar todos, até o tom da voz muda, né? Tu fala todos, seu coração faz assim, que lindo. Todos os poderes exercem a função de administrar. Por quê? Porque todos eles têm funcionamento interno. Então todos eles vão praticar atos administrativos, até que seu coração tá batendo. Por exemplo, todos eles fazem licitação, que lindo, são atos administrativos. Todos eles fazem concurso, que lindo, são atos administrativos. Onde eu quero chegar? Só usei dois exemplos. Se todos eles administram, a diferença é que este vai administrar de forma típica e os demais de forma atípica. Tá comigo até aqui? Mas o judiciário também administra. Então o judiciário, quando vai fazer um concurso, ele está administrando. Beleza? Ele não está julgando alguém, ele está exercendo a sua função atípica de administrar. Padrão? Beleza. Por que eu quero que você lembre disso? Isso aqui eu só estou recapitulando. Isso aqui lá na aula de poderes eu vou aprofundar mais um pouquinho. Só quero que você entenda isso aqui, ó. Preste atenção. Se a pergunta for o poder judiciário revoga atos, sim ou não? Sim. Meu Deus, aprendi que não, aprendeu errado. Sim, ele revoga se forem os seus atos. Quando é os seus atos, ele revoga quando ele estiver exercendo a tua tão sonhada tutela. Ou seja, preste atenção, o poder judiciário ele revoga atos, sim, mas quando ele for realizar a tua tão sonhada autotutela, ou seja, que significa a revisão dos seus próprios atos. Até aqui você está comigo? O poder judiciário revoga ou não revoga atos? Sim, no exercício do princípio da autotutela. Seu coração ainda está batendo junto com o meu? Tá assim, Canário, então respira mais um pouquinho, vamos lá. Já trouxe para vocês a revogação. Preste atenção, o poder judiciário só revoga ato na exercício da autotutela se forem os seus atos. Agora, se a pergunta for, o poder judiciário anula atos, sim ou não? Sim, ele anula os seus próprios atos. Se forem os seus atos, ele anula exercendo também o princípio da autotutela. Padrão? Mas ele também anula atos praticados pelos outros poderes.
pelos outros poderes. Se for atos pelos outros poderes, porque ele é o fiscal da lei. Então, ele está diante do princípio da inafastabilidade, da tutela jurisdicional. Beleza. Mas aqui não precisa nem aprofundar tanto esse princípio. Só precisa que você saiba. Ele revoga atos somente o dele. Somente os seus atos, quando ele tiver exercício da autotutela. Ele só revoga ato do poder judiciário. O judiciário só revoga ato do próprio poder. Agora, o judiciário anula ato de outro poder? Sim. Quando ele for também, cara, de outros poderes, desde que ele seja o quê? Provocador. Meu Deus, vem ele com um nome difícil. Não, o que é provocar? É bater a porta do judiciário. Falar, judiciário, ajude-me. Por quê? Porque alguém fez merda. Onde eu quero chegar? Dá um exemplo? Dou um exemplo. Eu vou apagar isso aqui tudo e vou botar um exemplo aqui não jurídico. Respirei fundão e vamos lá. Como assim, canário? O judiciário revoga, o judiciário anula, esse negócio tá travando minha cabeça. Tá, não, vem pra cá, filho, vem pra cá. Imagina aqui, vamos lá, lá pela lei de número 8.112 de 90, já vou falar nisso, que lindo. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, beleza? Essa lei existe suspensão lá nesta lei, que lindo. A lei a suspensão desta lei é suspensão da 8.112 de 90, da 8.112 de 90, da 8.112 de 90. A suspensão diz para mim, ele tem uma suspensão, sim, de até 90 dias. Por isso que ela é de 8.112 de 90. É idiota, mas funciona. Pelo número do ano da lei, você lembra do prazo de suspensão. Só que Tício faz uma merda e ganha. Canário, 92 dias de suspensão. O Estado pode se meter? Não. Por que não pode? O Estado pode ou deve se meter? Deve, desculpa. Por que deve, canário? Porque eu tenho 92 dias e só pode até 90. Podia ser dado um dia, como podia ser dado os 90 dias. Mas mais do que isso não pode. Por que, canário? Porque mais do que isso, mais de 90 dias, o ato passa a ser um ato ilegal. Então o judiciário pode? Sim. Só que a pessoa que sofreu o ato aqui vai bater a porta do judiciário porque ele fica de braço cruzado esperando. Eu chamo do princípio de braço cruzado, é o princípio da inércia. Eu é que chamo de princípio do braço cruzado. Porque o judiciário fica esperando alguém falar. Ele pode até ver, mas ele fica assim, assistindo de cima, olhando. Por quê, canário? O nome disso é princípio da inércia. Ou seja, ele fica inerte esperando. Aí alguém bate a porta do judiciário e fala, judiciário, ajude-me. Ou seja, naquele momento, canário, ele vai ser provocado. Então ali ele pode anular? Sim. Até aqui seu coração ainda está batendo. Que maneiro. Então, canário, naquele momento que ele anula aquele ato, ele retira aquele ato do mundo jurídico. Ou seja, quando ele retira aquele ato do mundo jurídico, porque aquele ato é um ato ilegal. Pacífico até aqui, firme e forte, coração batendo. Que lindo, com muita emoção neste coração. Vamos lá mais um pouquinho. Já entendi esse pedaço, canário. Show de bola. Vamos entender mais coisa. Agora, nesta mesma lei, ele podia dar de 1 até 90. Deu 30 dias. Ele pode se meter? Não. Porque aquele ato é um ato ilegal. Não pode. Mas eu agora mudei o exemplo. Imagina o quê? Que o STJ faz parte de qual poder? STJ do judiciário, beleza. E o STJ, o seu servidor público, ele foi lá e deu 30 dias de suspensão. E só que depois que ele aplicou aquela suspensão, ele falou, caraca, acho que eu mesmo exagerei. Eu vou dar uma reduzida aqui, pô, o cara nunca fez isso, vou cair para 20. Pode ou não pode? Ele pode voltar atrás daquele ato? Pode voltar atrás. Ou seja, canário, ele tem o poder de rever aquele ato. Dá outro exemplo, Vou dar exemplo de concurso, fica mais fácil. O STJ publica um edital de concurso público para 10 vagas. Porque ele pôr 10 vagas é pouco. Serão poucas vagas. Vou fazer o seguinte, vou revogar esse edital aqui. Não quero mais. Vou fazer um novo para publicar para 20 vagas. Ou seja, naquele momento que ele revoga aquele ato, canário, ele tem poder. Por que, canário? Porque é o próprio poder judiciário revogando os atos que ele mesmo cometeu. Ele revoga somente o dele. Agora, o poder judiciário pode revogar ato do poder executivo? Fala, revogar nunca, somente anular. Ou seja, revogação é típica da atividade de administrar, beleza? A anulação ele pode anular quando ele estiver julgando. Tá comigo até aqui? Que legal. Agora, revogação só é quem exerce é na função administrativa. Pode ser o poder executivo, como pode ser todos os outros poderes, mas somente se forem os seus atos. Então, revogação é autotutela somente aqui. A anulação ele pode anular de outro poder, desde que ele seja provocado. Lembra disso? Beleza. Recapitulei feliz e contente. Vamos lá mais um bocadinho. Aí,
53, portanto, já matei. Revogação contigo. Ou seja, canário, desde que você poderá revogá-los por motivo de conveniência, como diz na lei, ou oportunidade. Se tiver conveniência ou se tiver oportunidade, logo ele tem o que chamamos de mérito administrativo. O que é mérito, canário? Mérito é somente a escolha. Ou seja, quando ele tem escolha, ele tem mérito. Padrão, padrão, padrão. Vamos mais um pouquinho, que a gente vai entrar num negócio chamado de... A revogação já bati contigo, já te expliquei quais efeitos que ela gera. Surge um negócio chamado de convalidação. Eu vou ler o artigo da lei e vou te explicar os macetes que você precisa saber. Convalidação. Eleição da qual se evidencie não acarretar lesão de interesse público, nem prejuízos a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Preste atenção. No direito, existe um negócio chamado de teoria monista e existe a teoria dualista. E vem ele com o nome difícil. Não, gente, é só porque o nome é bonitinho. Liga pra isso não. Vem pra cá que eu vou te explicar de uma forma mais simples. Teoria monista e teoria dualista. Ah, meu Deus do céu, ele com esses nomes aí malucos. Eu não quero aprender nome bonito não, cara. Nem eu quero te ensinar nome bonito. Eu quero só que você acerte o X. Acontece isso aqui. Os atos quando nascem, ele nascem legal. Ou pode também ter um ato ilegal. Enfim, um pelo outro. Se o ato é legal, eu só tenho uma opção. Uma única opção. Fazer o quê, cara? Revogar aquele ato ou deixar aquele ato existir. Agora, se o ato ele é ilegal, eu tenho uma opção também. Qual é a opção? Anular aquele ato. Padrão. Só que, se eu sair anulando tudo, ia dar muito trabalho para o Estado. Aí, essa teoria monista diz que ele só anula ou revoga. Anula ou revoga. Ou ele anula, ou ele anula um ato, ou ele revoga um ato. Ou um ou outro. Padrão. Só que essa teoria dualista ela veio para quê? Para algumas situações, que eu vou te dar o exemplo de uma situação. No meu estado, eu posso falar do meu estado que é real, é do meu estado. Quando eu digo é real, é verdade. Significa isso aqui no Rio de Janeiro. E no meu estado, aconteceu há alguns anos atrás, muitos anos já, foi em 2009 isso. Oxi, foi muitos anos. Um indivíduo acordou um dia de manhã e falou que queria ser coronel. Não estou brincando. E ele foi coronel. Não é zoeira, não é? É real. Caralho, não acredito. Bota no Google, vai aparecer a história do falso coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Vai aparecer. Ele foi coronel da Polícia Militar do meu estado. Caralho, ele fez concurso? Não, mas ele entrou lá, enfim, teve treta. Mas eu não vou entrar nessa discussão de treta, não. Eu vou entrar nisso aqui. Ele trabalhou durante algum tempo. Diz algumas entrevistas que ele chegou um ano, sei lá, um negócio assim. Enfim, não vou nem entrar nessa discussão. Sério, Caralho? Eu falei, sério? Você vai assistir a entrevista, você vai ver. Ocorre o seguinte... Ocorre que eu tinha de perguntar, aquele cara praticou algum ato em nome do Estado? Sim, eu vou falar alguns que ele praticou. Dá exemplo de alguns, cara, um sargento, gente, um sargento caiu num PAD e recebeu uma demissão. Imagina que ele foi lá e realizou a demissão do sargento. Canário, um cabo pediu para ele para tirar o quê? Férias. E tirou férias de janeiro até fevereiro. Show de bola. Pediu para tirar férias, tirou férias. É só isso que eu fiz. De janeiro a fevereiro. Eu botei aqui uns 3 setinhas, significa sargento, tá? PAD foi demitido. E um cabo tirou férias. De janeiro voltou em fevereiro. Diversos atos parece que foram praticados por ele, de acordo com os jornalistas. Não posso dizer com precisão, pois Canalha não estava lá para ver. Eu só estou relatando aquilo que eu vi nas entrevistas. Então significa que o jornalista mente? Não disse nada disso. Só estou dizendo que eu não estava lá para te dar a absoluta certeza. Esses 2 atos aqui já é o suficiente para o que eu preciso para te explicar. Canário, tanto as férias quanto a demissão. Acontece aqui, julho, imagina, Canário, janeiro, fevereiro, julho a casa caiu. O sargento já tinha sido demitido em janeiro e o outro tirou férias e o cabo tirou férias em fevereiro. Acontece que aquele ato ele não tem o quê? Aqueles atos praticados por aquele coronel, tanto um quanto o outro, tem diversos, mas só esses 2 já é o suficiente. Eles não têm um elemento do ato chamado de competência. Que lindo, ele não tem competência para praticar aquele ato. Se ele não tem competência, logo aquele ato, Canário, que não tem competência para ser praticado, passa a ser um ato ilegal, porque para o ato ser legal ele tem que ter competência, o agente competente. Aquele ato tem que seguir uma finalidade, tem que ser praticado de uma forma, tem que ter um motivo e tem que ter o seu conteúdo, que é o próprio ato, que é o famoso objeto. Beleza? Maneiro. Só que aquele ato não tem competência. O que acontece?
Ato ilegal, canário. Anula. Acabou. Só que acontece isso aqui, ó. Aconteceu que a casa caiu. Pá. Numa sexta-feira, imagina, a casa caiu. O coronel que estava lá, 71. 71 é estelionato, enfim, o que for. Ou seja, o cara que estava lá começou o que, canário? Foi sentar na mão. Toma cuidado, sentar na mão é ser preso aqui no meu estado. Beleza? E ele arrumou um par de pulseira cromada. Ficou ali, ó, bonitinho, aquela pulseirinha. Maneiro. E foi morar no estabelecimento prisional. Padrão. Aquele coronel, canário, a casa caiu na sexta. Eu imagino, tá, gente? Não existiu isso não. Isso aqui é coisa da minha cabeça agora que eu vou te falar. Eu imagino que a casa caindo na sexta-feira. Pá. Esse cara aqui demitido. Pá, chorou. Aí, canária, esse cara, o coronel foi preso e tudo mais. Só que tem dois caras aqui. Um cara que foi demitido e um cara que tirou férias. Eu só peguei esses dois exemplos, já é o suficiente. Na segunda-feira entrou um novo coronel. Aí o cabo chegou lá no novo coronel e falou: coronel, posso falar com o senhor? Aí ele: pode sim. É que, eu não sei se você sabe, mas o último coronel aqui, ele: não, sei. Só quero ter certeza, coronel, o senhor é de verdade? Tô brincando, tá, gente? Eu falo isso nem brincando. Nossa senhora, você não tem noção da merda que dá. Mas, enfim. Não dá nada, né, canalha? Isso é abuso de poder. Passou a prova. Mas, ó, na prática, chama a polícia. Tô brincando. Bom, vem comigo. Naquele momento, canalha, ele anula, ele pede pro novo coronel, fala assim: coronel, aqui em janeiro, e se o cara que tirou férias, eu tirei férias de janeiro a fevereiro e tal, eu sei que para os atos serem considerados válidos no mundo jurídico, aquele ato de férias, ele tem que ter um agente competente, aquele ato tem que seguir uma finalidade, tem que ser feito de uma forma, tem que ter um motivo e um objeto, eu tenho que ter os elementos do ato, e aquele cara que estava lá, ele não foi investido de competência na data de sua posse. Portanto, canário, portanto, coronel, eu só quero saber quando eu vou poder tirar mais 30 dias de férias. E ó, parou aqui amarradão, o cabo ficou ali, ó, só esperando. O coronel: boa, garoto. Só que eu estudei com um passarinho mais famoso do Brasil. E ele me ensinou um negócio chamado de convalidação. Aí o cabo já interrompeu o coronel: coronel, com licença, mas o meu ato é ilegal. Aí ele: perfeito, o passarinho falou para mim que existe um negócio chamado de convalidação. E convalidar significa consertar. Aí ele: coronel, mas o meu ato é ilegal. Ele: mas meu filho, eu não consigo consertar nada que tá bom, eu só conserto o que tem defeito. Se eu conserto o que tem defeito, é que tem defeito que eu consigo consertar, eu consigo sanar. Se eu consigo sanar, eu consigo resolver o problema. Até aqui você tá junto comigo? De verdade? Se ele vai resolver o problema, ele vai consertar o vício. Se ele vai consertar o vício, ele vai sanar. Até aqui você está comigo? Daí são chamados de vícios sanáveis, ou também chamados de vícios superáveis. Então sanar é consertar. E eu posso consertar dois vícios. Ou o vício é na competência, ou o vício é na forma. Só toma muito cuidado. Eu só posso consertar ato que não tenha gerado lesão ao interesse público e também não tenha gerado prejuízo para um terceiro. Vem para cá. As férias geraram lesão ao interesse público? Não, tirou 30 dias de férias. E geraram prejuízo para terceiro? Também não, canário. Para ele está tudo ótimo, tudo é lucro. Beleza. Então, este ato aqui eu poderia convalidar? Sim. Em cima, sargento que foi demitido. E o coronel que estava lá que demitiu. Imagina, canário. Aquele ato ele gerou prejuízo para terceiro? Sim. Então, não vai ser convalidado. Aquele ato, canário, aquele cara que foi um prejuízo, ele vai ser reintegrado. Qual é a ideia? Depois eu discuto o que vai acontecer com ele, mas aqui pra gente, por este ato não, porque este ato, eu já entendo que ali, aquele ato ele é ilegal, mas se o sargento fez merda, aí é outra ideia, mas aqui pra gente aquele ato não pode ser consertado. Por quê? Porque a demissão gera prejuízo para o terceiro. Se gera prejuízo, a cada demissão não pode sofrer convalidação. Tá comigo daqui? Caraca, galera, seu coração tá batendo, olha pra cá, no fundo do meu olho, que coisa linda. Então vem pra mim, a teoria monista só admite anulação ou revogação. Já a teoria chamada de teoria dualista admite um negócio chamado de convalidação, que significa consertar um ato que tenha vício na forma ou vício na competência. Lembrando, não pode ser ato de competência exclusiva. E não pode ser ato que a forma seja essencial para a sua validade. Se não for ato que a forma seja essencial ou ato de competência exclusiva, eu posso convalidar. Se eu posso, é porque o ato ele é discricionário. A convalidação é discricionária? Sim, ele pode convalidar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019.
Aqui na Lá Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$25 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$25 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concursos. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá.